Ah, eu pensei que estava gravando já. Não, sem problema, tá aqui, ó. Então, pessoal, agora oficialmente estamos com a gravação da aula de hoje e o que eu queria passar para vocês aqui é que essa aula trata da continuidade do que nós iniciamos na aula passada. É a aula prática que eu estou considerando como o quinto encontro prático, né? E a aula do dia 13/10 de 2021. Tudo bem? Primeira parte da aula, eu peço que vocês me lembrem de, na hora do café, a gente dar uma pausa e encerrar a gravação e começar uma outra para ficar com duas partes um pouco mais curtas ali e não ficar um vídeo muito longo. Então, o que eu estava explicando é que, assim, vamos continuar, então, todos aqueles pontos que nós estamos considerando como sendo pontos GPS, embora não seja, é uma simulação, né? Mas ele tem toda a característica, porque tem as coordenadas x, y, z, enfim. Tem também o código dos pontos que foram levantados. Então, assim, nós utilizamos 90% ou mais desses pontos, quase todos, na verdade, para vetorizar os eixos de via, que é o que vocês estão vendo na tela de vocês aqui, ó. E paramos exatamente nessa tela. Alguns outros pontos foram usados, é uma simulação também de levantamento GPS, porque não serve só para você pegar, por exemplo, o que a gente fez aqui, que é eixo de via. Você pode pegar, por exemplo, os cantos de uma área ou pontos suficientes para delimitar uma área, né? E aí poder digitalizar, dando aderência a esse ponto. Eu acho que ficou claro para todo mundo que é a aderência, né? A aderência para quem, por exemplo, usa o CAD é o mesmo que aqueles recursos de Snap, né? Que você configura se vai pegar no meio do vértice, se vai, né, de um segmento, se vai pegar só em vértice. Então, os recursos de aderência do QGIS ele tem a mesma estrutura e permite a gente, então, na hora de desenhar, poder ancorar a nossa digitalização em uma referência, que neste caso são os pontos de GPS, né? Então, nós vamos continuar essa mesma ideia agora, mas trabalhando com a criação de polígonos, tá? Bom, então depois de, deixa eu ver aqui, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, eu acho que eu não fiz isso, não, perdão, já ia falar besteira. Nós vamos continuar no mesmo projeto, então, embora seja a aula 5, nós vamos continuar por enquanto como projeto da aula 4 ainda, porque a gente vai continuar o trabalho, né? Bom, primeiro passo que nós vamos fazer dentro do software para poder continuar é algo que vocês precisam se habituar sempre a fazer, porque toda vez que vocês procurarem uma ferramenta na barra de ferramentas aqui e não encontrar, e mesmo que vocês saibam que existe, por exemplo, tem uma barra de tal ferramentas que eu não estou vendo ela aqui, ou às vezes até para o usuário inicial, uma suspeita, será que tem ferramenta para isso? Para eu poder fazer alguma coisa com a imagem, para eu poder ajustar. Então, toda vez que pintar essa dúvida, se existe uma barra de ferramentas específica para um determinado tratamento de dado, vocês vão clicar com o botão direito na barra, que é aqui onde está mostrando o cursor para vocês, estão vendo? Numa parte vazia, ou onde vocês conseguirem colocar o cursor ali. E vai clicar com o botão direito do mouse, e aí ele vai abrir essa gama de opções para vocês habilitarem ferramentas. Quando eu comecei a usar o QGIS, eu me lembro que da primeira vez eu ficava meio ansioso para querer conhecer tudo que tinha, né? Então saía habilitando tudo igual doido, aí virava metade da minha tela, assim, da janela do software ficava ocupada com barra de ferramenta, né? Então não é o ideal. O ideal é que a gente habilite sob demanda. Se vocês pararem para observar a própria figura que mostra aqui para vocês, ó, da captura de tela aqui na apresentação, ela mostra, por exemplo, deixa eu maximizar a tela aqui, tela cheia, né? Mostra, por exemplo, o camadas painel, que a tradução está errada, na verdade é painel de camadas, né? Se porventura algum momento vocês abrirem o QGIS e perceber que ela sumiu, é porque alguém acidentalmente fechou ou assim desabilitou. Então não é para se desesperar. Vocês clicando com o botão direito aqui, ó, tem a opção que se vocês habilitarem ela volta a aparecer, tá bom?
Tem outras aqui, o navegador também, ó, se eu quiser habilitar ou desabilitar o navegador, que é onde eu mando conectar o GeoPackage, enfim, consigo acessar diretórios, né, para poder arrastar para dentro do meu projeto, eu posso habilitar e desabilitar por aqui. Bom, a parte de painéis fica dividida toda aqui em cima, né? Inclusive elementos até da, da barra de menus aqui, vocês conseguem habilitar e desabilitar por aqui, tá? Essa parte mais inferior aqui, que é a barra de ferramentas, aí diz respeito só às barrinhas de ferramentas mesmo, né? Então vocês vão ver, por exemplo, que tem uma barra de ajuda que eu desabilitei para não ficar ocupando espaço. Atributos, tá aqui, que é onde é a barrinha ali onde fica o ícone para abrir a tabela de atributos, aquela coisa toda. Digitalizar, que é o que a gente usou na aula passada, e aí nós vamos ver aqui que tem a opção digitalização avançada. É essa que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso foco na aula, pelo menos parte da aula de hoje, é essa aqui, ó, digitalização avançada. Como existe uma outra aqui também, que ela é pertinente à explanação da aula, que é a ferramenta de digitalização de forma, eu vou pedir que vocês habilitem também. Por quê? A gente não vai explorar muito essa barra, mas para eu mostrar algumas opções que tem de desenho baseado em algumas regras. Pessoal que trabalha com CAD, por exemplo, tem uma regra muito legal lá, que é assim, eu posso desenhar uma circunferência de várias formas. Por exemplo, conhecendo um ponto e uma distância, conhecendo 3 pontos, né? Conhecendo 2 pontos e determinando um terceiro, né? Então tem formas de vocês, várias formas de desenhar a circunferência. Aqui, o que essa ferramenta de digitalização de forma faz é mais ou menos isso. É poder aplicar um critério, uma regra baseada em uma informação pré-existente, para eu poder vetorizar o meu elemento, tá? Então a gente vai aproveitar e habilitar esses dois aqui. Então, vamos aproveitar que eu já expliquei sobre isso e vamos habilitar essas duas ferramentas, aí eu volto a explicar depois o que é cada coisa para vocês, tá? Então, lá no software, vocês vão abrir o QGIS agora. Tá aqui minha janelinha do QGIS. Vou abrir o projeto, então aqui em projeto. Se não estiver aparecendo no abrir recente, vocês vão clicar no abrir, né? E lá no abrir vocês vão pegar o arquivo que nós estávamos trabalhando na aula passada. Percebam que o meu QGIS está meio lardinho, tá vendo? Por isso que eu estou tendo dor de cabeça desde ontem. Está consumindo mais memória do que deveria, não sei dizer porquê, né? Bom, por enquanto aqui o projeto está tranquilo, né? Eu estou apenas com, deixa eu ver aqui, camada de linha habilitada e a referência, né? Engraçado que o meu faltou um aqui, não sei o que aconteceu. Tem alguns pontos que não estão aparecendo aqui. Deixa eu ver. Esse da rua aqui, ele não está aparecendo, né? Engraçado que eu usei na aula passada. Agora apareceu, ó. Eu não sei, mas tem algumas coisinhas aqui, gente, que infelizmente eu não sei se está relacionado com o GeoPackage, ele ainda dá umas falhas. Ele tem um recurso interessante que é assim, ele orienta a visualização da legenda ao que você está mostrando na tela, tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo a legenda, o que acontece aqui, ó. Eu estou enquadrando só essa classe de pontos, ele mostra só essa classe. Mas aí tem hora que ele dá umas falhas, entendeu? Tudo bem? Todo mundo conseguiu abrir o projeto? Sim. Altair, como é que você está com esse projeto aí? Esse da aula passada você não tem, né? Não, Vinícius, eu vou acompanhar a aula, vou fazer aquilo que eu conversei com você. Não adianta eu tentar acompanhar fazendo o projeto, que eu não vou conseguir, não. Eu vou acompanhar as suas explicações. Tudo bem.
Tá? Mas assim, aí depois com calma também a gente vai pegar uma hora para poder te ajudar com isso aqui, tá bom? Tudo bem, tá. Então, Professor, assim, lembrando que eu peguei esses pontos de referência, que são os pontos de GPS, apliquei uma classificação antes de usá-los, porque a classificação já me ajuda a identificar o que cada conjuntinho de pontos representa. No caso, alguns trechos de logradouro, né? E aí vocês, provavelmente, boa parte de vocês observaram que existem alguns outros pontos aqui que estão sendo mostrados ao lado, que quando eu aplico o zoom só neles aqui, ó, ele até restringe a minha legenda a esses pontos. Está aqui classificado como obra de infraestrutura da CESAM. Professor, mas de onde você tirou isso, gente? Habituem-se o QGIS hoje, o SIGs em geral, permite uma coisa que a cartografia no passado era um pouco mais árdua, que era o uso de informações colaterais, né? Hoje, por exemplo, o SIGs, com essa possibilidade de conectar em serviços web, inclusive até no Street View, enfim, vocês conseguem levantar muita informação de campo só lançando mão do uso dessas ferramentas, né? Então, ali eu circundei com a área, eu vi que na imagem aparece como se fosse um terrenão, né? Vou mostrar para vocês, no WMS. Parece um terreno, né? E não dá para dizer se é um prédio que vão construir, enfim. E aí, quando a gente aproxima, a gente vai ver que tem uma placa dizendo que é uma obra do governo do estado, que é uma infraestrutura da CESAM. Eu não sei se é uma rede de uma estação de esgoto, alguma coisa, eu não sei dizer o que é, gente, mas é uma obra de infraestrutura da CESAM. Aí eu classifiquei, então, como sendo obra de infraestrutura da CESAM, e aí fui determinando, como a área é retangular, coloquei 4 vértices para poder representar essa área, e a gente poder vetorizar, tá? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aí, vocês já com o projetinho aberto, nós vamos habilitar, vocês podem até desabilitar a camada de linha, se vocês quiserem, tá? Nós vamos habilitar a camada de polígono. E depois de habilitar a camada de polígono, selecionar e colocar em modo de edição. Lembrando que o modo de edição, que é o lapisinho, ó, ele está na barrinha de ferramentas, vou mostrar aqui, ó, digitalizar, que não é a digitalização avançada ainda, tá? Tá aqui, ó. Então, quando eu habilito, tem a ferramenta para eu poder gerar um novo polígono, movimentar vértice, copiar e colar feições, desfazer. Ah, eu apaguei um vértice aqui que eu me arrependi. Você manda desfazer. Coisas básicas. Só o que nós vamos começar a usar a partir de daqui a pouco, né? Primeiro, para vetorizar, isso aqui serve, mas para poder editar, fazer algumas coisas, a gente vai precisar habilitar uma outra barra de ferramentas, que é da digitalização avançada. E como que a gente faz isso, né? Qualquer espaço que vocês perceberem aqui no QGIS, ó, vocês estão conseguindo enxergar as letras da minha tela? Vitor, Altair? Está aparecendo direito? Sim, eu consigo. Ou está muito pequena? Quiser que eu aumente a fonte aqui, eu aumento. Tranquilo. Se puder aumentar é melhor, mas está tranquilo para enxergar. Tá, deixa eu vir aqui então, ó, opções, geral. O tamanho do ícone eu acho que tá bom, vocês conseguem ver o que é, né? Só a fonte. Não alterou muita coisa, não alterou, deixa eu ver. Aumentou um pouquinho a fonte, né? Sim, aumentou um pouco. Por mais um pouquinho aqui, 12. Então tá aí. Vamos começar, até para a gente não misturar as coisas, gente. Primeiro vamos vetorizar esse polígono, tá bom? Pode ser? Então vocês já aprenderam a fazer com ponto e com linha, agora com polígono é a mesma coisa. Vai ter um ícone aqui, ó, depois que eu coloco a camada em modo de edição. Lembrando que essa barrinha de ferramenta digitalizar ela é orientada ao objeto. Significa que ela vai se moldar em função do objeto que eu estou selecionando. Como a camada polígono é de polígono, natural que ele me esboce um ícone de adicionar polígono.
Correto? Então, vou clicar aqui em adicionar polígono. Vou habilitar a aderência, que por algum motivo sumiu aqui, né? Para quem sumiu, acho que é só o meu que eu fiquei fuçando, reinstalei o QGIS. É o botão direito aqui, procurar pela aderência em algum lugar. Cadê? Ferramentas de aderência. Aí clico, coloco aderindo em todas as camadas por enquanto. Bom, vamos ver. Então já está aderindo aqui, não sei se vocês estão vendo, ó. Quando eu levo meu cursor para perto, ó, do ponto, estão vendo como que está? Apesar que a imagem, né? A imagem demora um pouquinho para... Então, olha só, já está aderindo. Então, gente, comecem a vetorizar esse polígono, ó. Recomendo desse ponto aqui, ó, sentido anti-horário, tá? Então, ó, pega o primeiro ponto, vai aparecer uma linha pontilhada, que significa que pegou, parto para o segundo, clico, terceiro, quarto. E aí, ó, tá vendo? Puxei para fora, só para mostrar. Quando eu clico com o botão direito do mouse, ele vai me abrir a janelinha para cadastrar os atributos, tá? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma instrução aqui. Na hora que cadastro o atributo... apareceu aqui a janelinha, vocês estão vendo? Ó. Então, ó, o tema nós vamos chamar de limite de propriedade, tipo de uso, vértice de terreno, e detalhes, obra de infraestrutura da CESAM, que nós vamos copiar da legendinha lá, tá? Então, só dois elementos que nós temos que lembrar aqui, ó, o tema e o tipo de uso, tá bom? Então, tema é limite de propriedade, tipo de uso é vértice de terreno, é isso, né? Isso, vértice de terreno. Gente, vocês estão me escutando aí, né? Sim. É que tá dando umas mensagens estranhas aqui. Não, eu estou te escutando tranquilo. Tá, então vamos lá. Agora, por fim, detalha obra, na verdade, de infraestrutura da CESAM. Aí tá completinho. Lembrando que o feed, que é o identificador, pode ser considerado a chave primária também embora assim para usar depois em join, é interessante que uma chave primária sempre seja também possível de ser uma chave estrangeira. Mas, de toda forma, o feed garante a chave primária, que é o quê? Cada registro tem um código único, né? Então, ele vai gerar isso automático. Gente, uma vez que a gente tenha cadastrado aqui, é só clicar em OK e o polígono vai estar materializado ali com base nos 4 pontos levantados em campo com GPS, tá? Altair, você que lida aí com a topografia, perceba o quanto que isso é prático, né? Você Estou percebendo, né? Tá um levantamento de campo lá e abrir ele dentro do software, ligar esses pontos, abrir uma imagem de fundo, verificar se está correto, já poder ir conferindo, né? Isso, é muito interessante. Então, uma vez que o polígono esteja vetorizado, vocês podem até... Só uma curiosidade. Esta área, salvo algum engano, eu havia conversado com o professor Jadir, essa área estava em negociação SPU e IFES para ser a área da reitoria. Só que como acho que ganhamos lá em Jardim da Penha, aqueles galpões de café, pode ser que tenha
sair do esquema, né? Que é uma área de difícil construção, essa área aí, né? É uma área de aterro, né? Mas só para uma curiosidade. Mas por algum motivo eles cederam para a Cezanne, porque está escrito na placa lá na frente, né? Isso, pode ser que foi por conta disso. Porque é bem mais interessante lá em Jardim da Penha, tem mais espaço. Sim. Falou, camarada. Foi só para... Não, mas é bom, Altair, eu agradeço sempre trazendo informação sobre o objeto que a gente está trabalhando, isso é importante, né? Então, olha só, gente, eu sempre gosto, assim, a partir do momento que eu gero um objeto, eu carrego, já configurar a simbologia. E perceba um detalhe, né? Ele ainda está em modo de edição. Se eu confirmei e assim, aferi isso aqui, concordei com o resultado, então, para eu registrar isso e não perder, eu clico no disquetinho aqui em cima para salvar. Lembrando que o disquetinho está inserido dentro da barrinha digitalizar, tá? Vocês vão clicar no disquetinho, pronto, salvou. Não precisa nem alternar o modo de edição, porque nós vamos... na verdade, poderia até alternar, porque assim, baseado nos pontos GPS, a gente já fez o que tinha que fazer. Depois nós vamos vetorizar uma outra área aqui, mas é só com base na imagem, nós não vamos usar os pontos, tá? Se vocês quiserem aqui, nesse primeiro momento, desfazer, alternar o lapisinho, pode clicar também. Alternar, edição. Pronto. Vou devolver o menuzinho lá em cima, tá? O que eu vou fazer com a minha camada agora? Vou nas propriedades dela aqui, ó, para configurar a simbologia, que é a forma como o meu objeto é exibido, né? Então, quando eu clico no primeiro nível aqui, esse nível mais de cima, ele é mais generalizado, é para escolher a cor e se eu quero dar uma transparência. Se eu clico no segundo, o segundo ele já permite você configurar com um pouco mais de destreza aqui, né? O que seria isso? Vamos dar um exemplo. Eu posso, por exemplo, escolher deixar só o contorno e tirar o preenchimento sólido, enfim. Escolher individualmente cor de linha e cor de preenchimento. Neste caso, o que eu vou fazer... posso escolher uma corzinha um pouco mais chamativa aqui, esse amarelinho quase próximo do laranja, seria um amarelinho ouro, né? E para o contorno aqui, eu vou colocar uma espessura de 0,3, tá? Percebam outra coisa interessante aqui na cor do sólido. Eu posso clicar aqui e dar uma transparência só no preenchimento, tá vendo? É diferente de eu vir aqui em cima. Se eu aplicar uma transparência, ele vai pegar a transparência em tudo, no preenchimento e no contorno, mas aqui dentro, ó, quando eu clico nesse nível abaixo aqui, ó, do símbolo, então, na verdade, eu posso aplicar transparência só no preenchimento, basta eu clicar na opção da cor e a própria configuração das componentes da cor tem uma barrinha embaixo de opacidade. Eu vou colocar lá, sei lá, 35% de opacidade e clicar OK, tá? Quando eu clico Apply aqui, ó, ele já me deu com essa configuração a simbologia. Só quero alterar a cor aqui do contorno, porque a imagem, como é escura, posso até colocar esse laranja aqui, ó. Só que a diferença é que o laranja está com 100% de opacidade, né? E o preenchimento está com a transparência. Ou seja, tem lá 35% de opacidade somente. Então, configurem a simbologia, uma coisa que a gente está vendo bastante no curso é como sempre trabalhar essa simbologia, configurar, né? Se quiserem desabilitar lá a referência GPS, ó, basta clicar no grupinho camadas geradas aqui, ó, que ele já desaparece, né? A exibição. Tudo bem, gente? Tranquilos? Podemos continuar? Então, olha só, o que nós vamos fazer agora? Próximo passo, vamos abrir a tabela de atributos para ver como é que esse carinha... Vocês podem enquadrar a área do lado também, que é a praça... Como que é o nome dessa praça mesmo? Se alguém puder me ajudar, é Praça Getúlio Vargas, né? Isso. Tem até um monumento aqui no meio, enfim. Podem enquadrar
de tal forma que exiba o que a gente vetorizou e também a praça, porque a praça é o objeto da nossa próxima digitalização. O que acontece? Selecionando a camada de polígono aqui, lembrando, vocês têm várias formas de acessar a tabela de atributos. Na verdade, duas, né? Ou clicando com o botão direito, tabela de atributos, né? Ou clicando aqui em cima, ó. Se abrir aqui assim solto e vocês quiserem acoplar, tem o último ícone aqui, ó, penúltimo, né? Ele acopla. Então, quero que vocês percebam isso, né? Que o objeto que vocês geraram já está vinculado com os atributos ali, né? Vocês podem expandir aqui, ó, redimensionar os campos para visualizar tudo. Então, o próximo passo agora, gente, é vetorizar o que está do lado, né? Tudo bem? Vamos vetorizar, então, essa praça? Professor, vou dar uma dica aqui. Oi? Eu ia comentar que, a partir de agora, eu não vou conseguir acompanhar fazendo a prática no QGIS, mas eu estou vendo a tela, tá? Tá bom. Tudo bem, sem problema. Então, o que vai ser feito aqui? Ó? Eu vou vetorizar, na verdade, pegando toda a limitação da praça sem me preocupar com esses detalhes. Por quê? É proposital, para que eu tenha condições de usar depois as ferramentas de digitalização avançada, pelo menos algumas delas, né? Então, no primeiro momento, ainda usando a ferramenta de digitalizar, é mais simples, volto a colocar em modo edição. Opa. Está aqui renderizando por causa da imagem, né? Por causa da imagem é normal demorar um pouquinho assim, porque é uma conexão WMS, né? Vou vetorizar o polígono então. Gente, tem muito mato aqui, né? O ideal quando a gente tem uma situação como essa, e eu não tenho outra condição de poder verificar, né? É que eu vá a campo mesmo, olhar, fazer uma medida com uma estação total, se é importante ter isso preciso, né? No caso aqui, eu vou pegar mais ou menos aqui o limite, né? Pelo limite dos vizinhos aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pegar e vou vetorizar a praça aqui, ó. Começar por esse cantinho, que dá para ver que tem um limite passando aqui, ó. Aí é uma fotointerpretação, tá? Que a gente vai fazer, ó. Dá para enxergar que tem alguma coisa aqui de limite por aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou vir até aqui no limite da construção. E vou fazer bem generalizado assim. Gente, percebam que esse verdinho ele fica, porque se eu confirmar meu polígono aqui, ele está transgredindo uma regra topológica que é de duas linhas sobrepondo, né? Mas é porque é normal, eu estou passando daqui para lá o cursor, depois isso vai sumir, tá? Gente, aí eu vou pegar até o limite do outro lado, vou considerar que essa pontinha aqui da praça. Aí aqui eu tenho que vetorizar com um pouquinho mais de detalhe, né? Ó. Se quiser até dar um pouquinho de zoom. Então, botão esquerdo do mouse, ó. E vou fazer a vetorização. O que acontece? Vou ligar com outro extremo da praça aqui, ó. Sempre o extremo mais externo, tá? E aí, nesse momento, nós temos já todo o enquadramento da área da praça. Feito isso, ó, vocês podem clicar com o botão direito do mouse e cadastrar os objetos, tá? Eu tenho alguma coisa no slide aqui, deixa eu ver. Ah, tá, que ele fala que vai digitalizar, deixa eu ver se eu fiz essa digitalização da praça. Não, está mais para frente. Então, ó, nós vamos colocar tema praça, tipo de uso público e detalhes, Praça Getúlio Vargas, tá?
Vamos colocar tema praça, tipo de uso público, detalhes, é o nome da praça, Praça Getúlio Vargas. Tudo bem, gente? Vou dar um OK. Tá lá. Como eu fiz uma configuração de simbologia simples, todo novo elemento poligonal que eu fizer para a camada vai assumir a mesma configuração, correto? Agora, nós vamos começar a explorar as ferramentas avançadas de digitalização, tá, gente? Tudo bem? Então, como vocês já perceberam, aí o autogerar continua mostrando aqui, ó. Vamos observar um detalhe antes de fechar. Esse autogerar só vai se consolidar num número para o feed a partir do momento que eu clicar no disquetinho aqui, tá? Então, clico no disquete para salvar, aí ele gera o número 2, tá vendo? Automaticamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar essa tabelinha de atributos para ganhar espaço. Deixa eu exibir uma coisa para vocês aqui que não está na apresentação, mas é um recurso importante. Vamos supor que eu tenha um outro terreno do lado, nas mesmas dimensões desse aqui. Ou que seja muito próximo, que depois eu só faço uma edição básica e reaproveito o polígono. Existe aqui uma ferramenta aqui dentro, ó. Na verdade, já está em modo edição, né? Que é colar feições. Não, eu tinha que copiar a feição, né? Deixa eu voltar o modo de edição. Voltar o nome de edição, modo edição. Ele não vai aparecer nesse menu, não. Na verdade, é no outro, mas vai ter como mostrar para vocês depois, tá? Aqui ele só tem movimentação de vértice, tá? De todo caso, eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom, gente? Vamos supor que eu tenha... esse vértice aqui, ele não tá legal, ele tinha que ficar um pouquinho mais para cá, né? Então, a ferramenta aqui que eu sempre oriento vocês a pegar a ferramenta de vértice e camada atual, tá? Quando eu clico aqui no vértice, ó, automaticamente, antes de clicar, ele já me dá, só de aproximar o cursor. Ele mostra o vértice para mim, né? E o legal dessa ferramenta é que, vamos supor que eu tenha adicionado aqui, ó, posso puxar um vértice a mais aqui, ó. No meio de cada segmento, ele dá uma cruzinha que me permitiria sempre adicionar um vértice a mais no meio do segmento, tá vendo? Mas vamos supor que, assim, alguém veio aqui, se equivocou, fez alguma coisa errada. Com a ferramenta de selecionar nós, não é só clicar e arrastar. Serve para isso também, mas é mais do que isso, né? Além de permitir colocar mais vértices, ela permite tirar também vértices. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso selecionar, clicar e arrastar um quadradinho em volta do vértice que eu quero apagar. Ele vai gerar esse símbolo azul em volta, vocês estão vendo? Se eu clicar no delete agora do teclado, ó, percebam que ele vai varrendo, ó. Cada vértice ali, ó, cada del que eu dou, ele vai apagando. E eu vou fazendo isso até chegar onde eu quero. Olha que legal que é isso, né? Quando vocês pegam aquelas camadas assim que vocês olham, aquele monte de vértice vetorizado errado, vocês falam assim, opa, deixa eu dar uma melhorada nisso aqui, uma editada. Então vocês podem apagar alguns vértices, deixar só os principais e ir remodelando a feição. Neste caso, eu vou só arrastar um pouquinho mais para cá. No olho aqui, eu vou tentar manter ele meio perpendicular, tá? No olho. Às vezes a aderência não vai nem ajudar aqui, vou até desabilitar a aderência. No olho aí, para deixar um pouquinho mais perpendicular, tá? Então é isso. Ferramenta de editar vértice, tá? Aqui também eu posso arrastar um pouquinho. Pronto. E sempre depois de fazer alguma edição, se ficar de acordo com aquilo que vocês esperam, vocês cliquem para salvar.
Próximo passo agora, gente, vou voltar para... Não, vamos habilitar a ferramenta antes, depois eu volto para os slides, tá? Botão direito do mouse, aqui em cima, lembra que eu falei para vocês? Vocês vão clicar na opção aqui, ó, ferramenta de digitalização avançada. Ela já apareceu aqui em cima, ó, vou puxar para fora aqui, tá? Como vocês já estão craques na ferramenta de digitalização, na barra, eu vou voltar lá para o lugarzinho dela, tá? Vou deixar aqui só agora, para a gente dar foco, só na digitalização avançada. Lembrando que eu pedi lá nos slides para que habilitasse também ferramenta de digitalização de forma, tá? Que é essa coisinha aqui, ó. A gente vai fazer o uso de pelo menos uma delas depois aqui para mostrar para vocês. Tem aqui opções, por exemplo, como adicionar feição circular, adicionar feição circular pelo raio, você dá um raio, ele gera o círculo, adicionar círculo para 2 pontos, círculo para 3 pontos, a partir de 3 tangentes, a partir de 2 tangentes e 1 ponto. Ou seja, eu tenho lá que traçar um círculo tangente no meio de 2 vias ali paralelas, de 2 bordas de via. Eu posso usar esse recurso das tangentes. Adicionar o círculo a partir de um ponto central e um outro ponto. Tá vendo? Para elipse é a mesma coisa, ó. Aí tem para retângulo também, ó, a partir do centro e um ponto. Adicionar retângulo pela extensão, enfim, tem vários recursos. E tem polígonos regulares, né? Que vocês podem colocar também, e aí creio que vocês consigam escolher a quantidade de faces, enfim. Né? Depois a gente vai usar de círculo aqui para traçar um círculo, tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona. Por hora, deixa essa barrinha de lado aqui, depois a gente volta nela, né? Tá bom? Primeira coisa que nós vamos explorar da ferramenta de digitalização avançada tá lá, digitalização avançada. É essa opção de ativar ferramentas avançadas de digitalização. O Altair, por exemplo, que é engenheiro civil, ele vai gostar dessa, ó. Ele te permite aqui, deixa eu jogar para fora para mostrar, você desenhar esquadrejado, tá vendo? Ó, desenhar reta paralela, perpendicular, né? Só para mostrar para vocês, ó, não sei se vocês estão percebendo aqui, é que tá escuro, vou pegar na parte clara. Opa. Peguei aqui para desenhar um polígono e essa opção aqui, tá? Percebam, ó, que ele mostra ali o coeficiente linear angular, né? Mostra a coordenada, que você pode travar também se quiser, tem um cadeado. Ó. Se quiser travar a coordenada, por exemplo, ó, vocês não conseguem mexer, tá vendo? E percebam que ele mostra ali como se fosse um esquadro para vocês. E vai mostrando o ângulo do lado ali, né? Se eu quiser, por exemplo, fechar 90 graus... Opa. Olha lá, ele está me dando 90 graus aqui, tá vendo? Então você consegue ir lá, botando ângulo, travando. Aí você pega um ponto aqui, 90 graus. Agora eu quero pegar um, só que ele não está pegando a linha, né? Tem um bugzinho aqui que eu tenho que habilitar e desabilitar depois que eu pego a feição de desenho. Olha lá, agora está dando certo, ó. Então vamos supor, cliquei num ponto, aí vou pegar um outro aqui, e daqui agora a próxima reta tem que ter 90 graus, né? Então vem aqui, ó, dou o ângulo, 90 graus. Quando eu dou um Enter, ele trava no cadeado, tá vendo? Então só posso ter 90 graus para um lado ou para o outro. Pego o ponto onde eu quero. Opa, agora eu quero 45. Volto aqui. Opa.
45. Dou um Enter, ele trava no cadeado. Então vocês conseguem meio que assim, baseado em ângulos, desenhar um polígono, entendeu? Agora eu quero 90 graus de novo. Venho lá, 90 e dou um Enter. Travou no 90. E vou vetorizando. Aí eu pergunto ao Altair, seria útil para alguma atividade da topografia essa ferramenta? Onde você enxerga uma aplicação lá? Não, seria sim. Se tiver os ângulos internos de uma poligonal, você consegue traçar, né? Usando isso aqui. Consigo traçar isso. Você pega um ponto inicial ali de partida, onde você sabe que você estacionou o equipamento. Consigo traçar a poligonal todinha. A distância, ele permite inserir a distância? Permite, tá aqui, ó, o D, tá vendo? Então vamos fazer esse teste da distância. Agora eu vou pôr 45 graus de novo. Opa, tem que selecionar tudo. 45, dou um Enter, e com uma distância de 50 metros. Dou um Enter. Olha lá, travou. Ele está reconstituindo a poligonal interna, né? Aí eu só confirmo o ponto aqui, tá vendo? E vou embora. Essa ferramenta, mesmo que você não use dessa forma, mas na hora de desenhar, por exemplo, eu estou traçando uma linha. Perceba que ele dá a direção da linha anterior para você, ó. Se você quiser continuar traçando mais ou menos reto, ó, tá vendo que ele dá a direção? Ele mostra o ângulo de deflexão, tá vendo? Então você tem uma orientação aqui, mesmo que visual, não é tão precisa. Se você quiser ir traçando mais ou menos reto ali, ó, ele vai te dando uma referência, tá vendo? Para você, por exemplo, fazer loteamento, estou enxergando que é possível você partilhar, né? Entrar numa área, fazer loteamento todinho. Sim. Não, isso aqui é básico, é só uma ferramenta de desenho. Existem plugins no QGIS que dá, inclusive, para entrar com azimuth, distância, e ele traça poligonal para você, tá? Bom, e são ferramentas nativas do QGIS, não estou falando de nada que seja plugin, né? Então, gente, eu vou jogar para baixo aqui, que ele gera um menuzinho. Perdão, não era para ficar aqui. Ele tá meio chato aqui de encaixar. Vou deixar assim mesmo. Bom, aí tem a ferramenta de esquadrejar, vixe, só falta demorar agora. Bom, tem outra ferramenta interessante aqui que eu vou mostrar agora, por meio desse polígono regular, tá? Que nós vetorizamos. Então, a primeira delas aqui é uma ferramenta, está lá no slide de explicação, mas eu vou explicar por aqui mesmo, que eu tenho duas opções, ou mover a feição, tá vendo que tem uma seta? Mover a feição significa que eu vou tirar essa feição do lugar. Se a minha intenção é só fazer uma cópia para outro lugar, então você pode aplicar aqui, copiar e mover feição. Quer ver um exemplo disso? Ó? Vou clicar nessa feição, ó, e eu vou arrastar o cursor. Tá vendo que ele está fazendo uma cópia e movimentando? Quando eu clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, ele vai soltar. Fiz uma cópia para soltar aqui, ó, largar a ferramenta, é o ESC, tá? Tá vendo? Fiz uma cópia e movimentei. Então é útil, às vezes, quando vocês estão trabalhando no loteamento, que vocês têm mais ou menos as quadras ou os lotes mais ou menos regulares, você quer ganhar produtividade, você vai copiando e colando e arrastando, né? Depois você edita eventualmente um detalhe ou outro ali. Estou fazendo só para demonstrar, não é? Então, qual que é o meu passo aqui? Eu posso dar um Ctrl Z ou clicar aqui em cima, ó. Tá vendo a barra de ferramentas digitalizar? Ela tem aqui o voltar, que está habilitado agora, tá vendo? Então, eu vou clicar em voltar para desfazer isso que eu acabei de fazer, ó.
Ah, não, mas eu quero de novo. Ah, não, mas eu quero voltar. Então tem como trafegar entre um passo posterior e um anterior. Ó. Próxima ferramenta que tem aqui, gente, é de rotação. Suponha que eu tenha vetorizado, está mais na horizontal aqui esse terreno. E tem um terreno, um objeto igual aqui, mas na vertical. O que eu faço? Posso copiar, arrastar e depois rotacionar, que é esse segundo ícone aqui. Ó. Clico aqui na feição, ó, ele aparece inclusive com um ângulo lá em cima para eu colocar. Ó. Se eu quiser uma rotação precisa, vou colocar lá 45 graus. Olha lá o que acontece. Tem a opção de aderir também. Ó. Aderir para 45. Ó. Então ele vai pulando de 45 em 45 graus, tá vendo? Aderir é isso. Se eu colocar aderir para 90, só 90 graus. Estão vendo? Ele rotacionar só 90. Vou tirar a opção de aderir. Sem aderir. E vou escolher 45 graus aqui. Ó. Feito isso, dou um Enter. Tá lá. Confirmou minha feição rotacionada. Entenderam? Então perceba e façam juízo, né, de vocês. Se justifica eu chamar essa barra de ferramentas de avançada. Eu acho que justifica, né? Porque já são coisas um pouquinho mais elaboradas ali para quem já vetorizou alguma coisa. Bom, vou desfazer, tá bom? Ou posso deixar isso aqui, né? Eu vou aproveitar para explicar para vocês aqui, ó, como traçar o círculo a partir de 3 pontos, tá? Só que eu vou ter que habilitar a aderência de novo aqui, ó. Que eu tinha que desabilitar a aderência. Ó. A aderência está aqui em cima, que é o imãzinho. Tá aqui, tá pegando a aderência. O que eu vou fazer agora? Ó, tem a opção aqui de adicionar círculo a partir de 3 tangentes. Então, eu vou escolher primeira tangente, segunda tangente, terceira tangente. Opa. Não está dando certo, não. Pegou. Ó. Depois que eu clico com o botão direito, ele... ele projetou agora, tá vendo? Tá mostrando para vocês aí? Se for interno... Dá para ver, sim. Então eu consigo traçar um círculo tangente a 3 linhas. Pode ser uma linha externa também, ó, se eu colocar nesse aqui. Ó. Enfim, mas a que eu quero traçar é a dos 3 pontos, tá? 3 pontos fica mais visível. Então eu vou pegar o primeiro ponto. Segundo. Aí eu mexo um pouquinho aqui, tá vendo? Ó? Percebam que onde eu passo o meu cursor aqui, ele já projeta como ficaria a circunferência se eu clicasse. Tá vendo? Então, se eu pegar como terceiro vértice esse canto da poligonal, eu vou conseguir traçar uma circunferência que cubra todo o retângulo, tá vendo? Mas se eu quiser um com 2 vértices só, Emerson, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, tem opção para todo gosto aqui, tá? Tem o de elipse, vamos dar uma olhadinha? Elipse a partir do centro e 2 pontos. Olha que legal, ele considerou aqui como semi-eixo menor da elipse a parte lateral do terreno e o semi-eixo maior a parte mais comprida do terreno. Tudo bem? Vou traçar a circunferência, então,
por 3 pontos, tá? Bom, basta clicar, depois que eu pegar o terceiro ponto aqui, ó, com o botão direito e cadastrar. No caso, eu vou cadastrar ele zerado aqui, tá? Vou colocar tema, círculo, e clicar em OK. Se eu abrir a tabela de atributos, tem lá, ó, círculo gerado com sucesso, né? Cadastrado. Tudo bem, gente? Vou limpar essa seleção aqui e vou dar um Ctrl Z para tirar esse círculo. Quem tem Sara, é só mostrar para vocês o uso dessa barrinha, tá? Eu vou deixar ela lá em cima agora e vou voltar para a barra de digitalização avançada, tá bom? Bom, o que dá para ser feito, então? E posso, inclusive, apagar esse outro aqui que eu rotacionei, né? Só selecionar e dar um del. Bom, a próxima ferramenta que tem aqui, eu não deveria ter apagado o círculo, gente, me perdoem. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Perdão, é para frente, né? Vou ter que traçar o círculo de novo. Agora que eu me lembrei, tem um recurso que eu vou usar aqui que precisa do círculo. Bom, a próxima ferramenta aqui é de generalização, tá? Simplificação. Se eu clicar nessa ferramenta de simplificar, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a quantidade de vértices de um polígono. No caso de um círculo, fica bem fácil perceber o que acontece, ó. Se eu clicar no círculo, ele me mostra aqui um menu, poderia ser qualquer polígono, né? Com a tolerância para eu simplificar, né? Simplificar pela distância, enfim. Dependendo da tolerância que eu coloco, ele vai simplificando meu polígono aqui, estão vendo? Vou dar um OK para mostrar. Transformou em um octógono, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono. Vocês poderiam usar esse recurso para qualquer elemento vetorial aí que tenha uma quantidade de vértices aí maior, tá bom? Tudo bem, gente? Eu vou deixar essas figuras aqui para não correr o risco de ter que precisar de novo, tá? Próximo passo aqui, deixa eu encostar aqui por causa do barulho. A próxima ferramenta aqui é criar anel. Aí nós vamos voltar para a área da praça, tá? Para poder trabalhar o resto. E vou abrir também a tabela de atributos. Vou acoplar. E quero pegar a praça aqui. A praça está aqui embaixo, ó. O que acontece? Percebam que tem algumas coisas aqui dentro que eu posso querer editar ou vetorizar separadamente. Vamos supor que dentro do limite da praça eu queira criar na tabela de atributos polígonos, né, que tenham o mesmo tema praça, mas sejam, por exemplo, pode até colocar público, mas nos detalhes eu colocar canteiro. Eu poder vetorizar, mapear os canteiros também. Vamos supor que haja essa necessidade, né? Então, algumas formas de fazer isso é pelo uso de anel. Só que tem duas formas de adicionar o anel, né? Ou você adicionar o anel preenchido, ou você remover. O remover, na verdade, eu vou explicar. É quando o meu interesse, vamos supor que esse polígono todo da praça fosse de pavimento da praça. Então, tudo que é verde, que é grama, não me interessaria, concorda? Então, bastaria eu vir aqui e vetorizar. Vou tirar a aderência, gente. Porque eu não quero esse canteiro, ele não faz parte do pavimento da praça. Então, percebam, quando eu clico o botão direito, ele remove. Então, é uma forma de você poder remover
áreas internas que não fazem parte do seu objeto. Quer ver um exemplo disso? Já viram aqueles prédios abertos que você tem uma área interna, como se fosse uma claraboia? Não sei como é que vocês chamam aqui no Espírito Santo, né? Que é uma área aberta dentro de um prédio, para poder entrar, tomar ar, tem até área verde às vezes dentro, você tem, então, poderia vetorizar todo o prédio, incluindo essa claraboia, e depois vetorizar um anel para excluir a parte interna, porque não faz parte do prédio. Entenderam a importância do anel? Neste caso, eu não quero esse tipo de anel. Então, eu poderia dar um Ctrl Z e resolver o problema. Mas eu vou aproveitar o ensejo que eu gerei um anel aqui para mostrar que também tem como remover o anel por aqui. Porque o Ctrl Z funciona para algo que vocês acabaram de vetorizar. Mas e se eu pego uma base pronta, vetorial, que tem um monte de anel lá e que não está correto, eu preciso deletar. Basta pegar essa função aqui, ó, excluir anel e clicar dentro do anel que ele desaparece. Tudo bem? Então, mostrei como criar e excluir, na verdade, adicionar o anel, mas um anel vazado, que é subtrair um elemento não pertencente à geometria. Agora, o que eu vou ensinar para vocês é uma outra opção, que é preencher o anel. Ou seja, ele vai delimitar essa área aqui, mas vai me cadastrar como um novo objeto, tá? Então, por exemplo, nesse caso, onde fica o monumento da Praça Getúlio Vargas, não é? O que eu vou fazer? Deixa eu trazer a tabela de atributos um pouco mais para cima. Então, vou pegar essa opção aqui de preencher anel e vou delimitar o monumento. Claro que o nível de zoom não está adequado, deveria dar mais um, mas é só uma explicação, só para a gente entender a ferramenta. Se eu clicar com o botão direito agora, ele vai pedir para eu cadastrar, como se eu tivesse vetorizado um novo objeto. Aí eu vou deixar o feed para ele autogerar, o tema eu vou escolher praça. Olha que legal, ele já subtrai os atributos do objeto principal. Só que em detalhes eu vou chamar monumento. Ou melhor, só escrevo um monumento na frente, né? Monumento da praça, vou deixar maiúsculo mesmo, Getúlio Vargas. E vou dar um OK. Percebam o que aconteceu, gente. Ele me gerou um objeto, eu vou pegar aqui selecionar área e clicar. Olha lá na tabela de atributos, ele me gerou um objeto todo vinculado ali, na verdade, adjacente, né? Interno, perdão, a palavra mais correta é interno ao objeto pré-existente, né? Então, assim, para finalidade topológica, isso é perfeito, porque ele coincide exatamente aqui o limite desse objeto novo com a parte do objeto maior, e aí gerando um novo objeto, inclusive com registro na tabela de atributos. Poderia fazer isso aqui para usar o recurso de preencher o anel para outros objetos. Por exemplo, isso aqui é um canteiro, né, de grama. Ó, praça, tema público, detalhe. Canteiro de grama. Tem um outro aqui que está meio ocluso, mas é mais ou menos esse aqui o formato dele, ó. Vi pelo Street View, tá? Me usei de informações colaterais. Então se chama, mesma coisa, né? Canteiro. E aí vai, tá, gente? Então gerei 3 objetos aqui, deixa eu mandar limpar essa seleção na forma de anel, né? Olha só, adicionar partes. Essa ferramenta que eu vou explicar para vocês agora, ela é muito importante, essa daqui, ó. Por quê? Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês sejam incumbidos de, utilizando-se de uma imagem de satélite ortotificada,
fazer uma nova vetorização dos limites de Vila Velha, por exemplo, ou Vitória. Vamos pegar Vila Velha, que tem várias ilhas ali, não urbanizadas, né? E que, porque os limites antigos, ou a base de limite de Vila Velha antigo, não contempla todas as ilhas. Então, vocês vão vetorizar o limite com mais precisão e vão também colocar as ilhas para que pertençam, para que sejam partes do município de Vila Velha. Como que vocês vão fazer isso? É essa ferramenta de adicionar parte, tá? Reparem que, assim, o objeto, eu tenho que selecionar primeiro o objeto, né? Que eu quero criar a parte. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui a ferramenta de selecionar e selecionar aqui a praça como sendo o objeto principal. E aí, fazendo uma analogia, seria o meu município de Vila Velha. E aí agora eu vou vetorizar as ilhas, mas as ilhas precisam ser entendidas na tabela de atributos como sendo o município de Vila Velha, embora estejam disjuntas, né, da área principal. Então, depois de selecionar a área principal, que eu quero fazer adicionar essa parte, eu vou clicar no ícone adicionar a parte, vou considerar que esse objeto, a parte é esse canteiro aqui de frente, ó. Então, vou vetorizar esse canteiro, botão direito do mouse. Olha lá, ele não me abre a janela para cadastrar. Por quê? Porque ele já entendeu que isso que eu acabei de vetorizar é parte de quem? Desse objeto que estava selecionado. Então, percebam que no exemplo das ilhas, vocês conseguem depois mapear todas as ilhas como parte do continente. E atribuir e colocar isso como sendo um registro único na tabela de atributos. Inclusive, com a opção de que quando vocês forem calcular a área geral do município, tem que considerar as ilhas, né? O cálculo de área já vai levar em consideração a área de todas as partes que compõem o objeto, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, ó, quando eu vou clicando na tabela de atributos, ele vai mostrando, selecionando os objetos. Quando eu clico na praça, ó, ele seleciona os dois. Por quê? Porque esse canteiro de frente foi vetorizado em uma simulação como se fosse parte da praça, tá? Tudo bem? Viram alguma importância disso aí para a atividade de vocês? Querem aproveitar para fazer algum comentário? Vitor, tranquilo? Tranquilo, professor. Tá bom, vou continuar então, gente. Próximo passo agora seria remodelar feições, tá, gente? Tá? Mas antes de remodelar as feições, deixa eu tirar a seleção aqui e propor uma coisa para vocês. Lembra que eu falei do anel? Vamos usar a ferramenta de inserir anel, que é aquela que exclui uma parte, para tirar isso aqui, ó, que é essa parte das vagas, tá? Embora o limite da praça esteja projetado para fora, mas vai ficar vazado aqui, tá? Então vocês vão pegar com a aderência habilitada aqui, habilita a opção da aderência, peguem a opção aqui de adicionar anel. Então vocês vão perceber que, de forma muito semelhante a qualquer etapa da vetorização, ele vai aderir a um vértice. Então eu vou começar a vetorizar aqui essa parte externa à praça que serve para estacionamento de carros. Vou pegar mais alguns vértices aqui dentro, só para certificar. E aí eu vou clicar com o botão direito do mouse. Olha lá, ele deu erro. É isso. Eu não sei, se o limite não casar direitinho, eu tenho essa dúvida ainda. Por que acontece a mensagem de erro? Ele não funciona. Agora funcionou. Eu acho que eu não tinha que ter pego os vértices internos ali. Então percebam que ele gerou um anel ali na área de estacionamento, tá? Tá meio mal feito aí, mas vocês entenderam a ideia, né? Agora, o próximo recurso que eu vou usar é remodelar a feição.
para mostrar a diferença, tá? Tá vendo essa parte também que é externa aqui, a praça? Vamos usar o ícone aqui, remodelar feições, para poder remodelar aquela parte ali, tá? Então, como é que isso funciona? Eu vou dar um zoom aqui. Vou clicar no ícone remodelar feições. Da mesma forma, ele vai aderir aqui. Eu vou clicar e tentar refazer o limite da praça aqui, tá? Ou pelo menos parte dela. Vou jogar isso aqui para cima, gente. Vou colocar que essa linha toda por fora aqui é uma área que já está na pista. Que já tem ali, embora o pessoal use para estacionar e tal, mas já faz parte da parte externa. Quando eu clico aqui em remodelar, ó, eu tenho que vetorizar mesmo, como se fosse um polígono. Aí quando eu termino de vetorizar e clico com o botão direito, mesma coisa que aconteceu aquela hora. Ah, tá, gente, eu entendi o que acontece aqui. Eu não posso fechar o polígono, na verdade, tá? Para remodelar. Vem até aqui, depois eu clico aqui com o botão direito, tá vendo? Remodelou. Ah, tem um pedacinho aqui que precisa remodelar, professor. Dá para usar. Aqui para um triângulo já não está funcionando. Enfim, deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Engraçado, não tá. Desse lado ele não tá funcionando, não sei dizer por quê. Então, gente, às vezes acontecem essas coisas inesperadas aqui, ó. De um lado funciona, do outro não, tá vendo? Então tem que ter um pouco de paciência na hora de usar isso, tá? Mas enfim, tá aqui a demonstração de como remodelar a feição, tá? E tem uma outra que é de buffer aqui, gente, ó. Não é bem o buffer, na verdade ele chama de curva de deslocamento, tá? Se eu clicar no polígono aqui, por exemplo, ele vai fazer para mim um remodelamento. Se for para fora, ele se assemelha ao buffer, tá vendo? Se for para dentro, ele vai gerar um polígono também como se fosse um buffer interno, né? Eu vou clicar para fora só para mostrar para vocês, tá? Então ele remodelou o objeto para fora, tá vendo? Então tomar cuidado, porque essa opção de curva de deslocamento, ela altera o objeto original, tá? Se quiserem fazer em cima de uma cópia, então gerem a cópia antes. Tudo bem? Vou voltar. Ctrl Z ou aqui na seta aqui em cima. Então, se eu quiser gerar uma cópia, por exemplo, basta eu selecionar aqui, pegar o cursor de seleção, selecionar esse objeto e clicar na opção copiar. Está aqui em cima, ó. Copiar feições. E depois disso, colar feições. Ele vai dar uma mensagem que colou.
embora vocês não estejam vendo, porque ele caiu por cima da outra, né? Tá em cima aqui direitinho. O que eu vou fazer? Eu vou limpar a seleção. E aí eu vou aplicar esse procedimento do deslocamento agora. Então percebam que ele fez em cima da cópia. Então ele manteve aqui, ó. Ele manteve o objeto original, tá? Tudo bem, gente? Deixa eu limpar a seleção aqui. Querem aproveitar para fazer alguma pergunta? Aí tem outras ferramentas aqui, por exemplo, como a de recortar, né? Eu posso pegar, por exemplo, deixa eu desfazer esse buffer, eu vou voltar para o polígono da área aqui, ó. Vamos supor que eu queira parcelar aqui a minha área, né? Tá aqui, ó, minha área. Então, para quebrar as feições, basta pegar essa ferramenta, que é uma tesourinha, e delimitar onde vocês querem realizar a quebra. Por exemplo, clico com o botão direito do mouse. Ah, tá, isso aqui tem que estar com a feição selecionada, gente, desculpa. Novamente, quebrar feições. Professor, Oi. existe um modo de aplicar uma certa transparência? Você consegue me escutar? Estou conseguindo. Eu queria saber se tem como adicionar uma transparência nessa cor de seleção, porque às vezes a gente precisa, como você fez aí mesmo, dividir uma feição, só que a gente não boa pergunta. legal que tem. Boa pergunta. Aqui, ó, em configurações, opções, tem como vir aqui, ó. Deixa eu me lembrar onde que é a tela. Mas está prevalecendo a do projeto, né? Então vamos lá, projeto. Propriedades. Tá vendo aqui cor de seleção? Sim. Basta clicar na cor e aplicar a opacidade aqui, ó, mudar a opacidade, tá vendo? Beleza, vai ajudar bastante. Vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, já está com transparência, tá vendo? Sim. Então, gente, ó, para dividir, eu estava fazendo errado, tá? Acho que não precisa nem estar selecionado. Pega aqui o ícone de quebrar feições. Eu acho que a de quebrar tem que estar selecionado sim, professor. Faz o teste. Olha lá, ele quebrou. Você tem que dar um clique duplo, pelo menos assim que eu fiz, ó. Se der um clique simples, ele não quebra. Aqui ele já não está querendo quebrar. Quebrou. Então é meio assim, às vezes tem que dar essa de tentativa e erro aqui, tá? Mas ele quebrou. Se eu selecionar essas feições agora, vocês vão ver que já virou. Opa! 3 partes distintas aqui, ó. E com os mesmos atributos. Aí vocês podem editar depois, colocar um campo lá, parte 1, parte 2. Então, essa ferramenta é importante, por exemplo, para vocês desmembrarem uma área, né? Precisa fazer um desmembramento e assumindo os atributos da área principal. À medida que vocês vão desmembrando, ele já vai pegando os mesmos atributos. Depois vocês só ficariam incumbidos de criar um campo especificando cada parcela
no caso de matrículas, né, uma matrícula maior vai gerar 2 matrículas, né? Aí poderia fazer. No exemplo lá de um trabalho de referenciamento de imóveis, é perfeitamente possível levar isso para finalizar dentro do SIG depois, né? Tudo bem, gente? E aí tem uma outra função aqui agora, que é a de mesclar feições selecionadas. Então, vou selecionar 2 dessas partes aqui, ó, essa com essa. Tá vendo que está em azulzinho, ó. E vou mandar mesclar. Ele abre uma janela perguntando como é que vão ficar os atributos dessa seleção aqui. E eu tenho que dizer, por exemplo, o feed. O feed, por exemplo, feição 1 ou feição 39, contagem, para ele gerar um novo. Né? Tema. Percebam que os dois têm o mesmo tema. Feição 1. Tipo de uso, feição 1, porque os dois têm o mesmo, né? E detalhes, vamos supor. Não, vou fazer diferente aqui. Eu vou pegar o tipo de uso, vamos supor que seja diferente. Eu quero concatenar para que tenha informação dos dois. E em detalhes eu vou colocar da feição 1. Então percebam, no novo objeto que vai ser mesclado, ele vai gerar um novo identificador, um ID, um feed, né? O tema ele vai manter o da feição 1, que é limite de propriedade. O tipo de uso ele vai concatenar os dois aqui, ó. Embora seja o mesmo, né? Vai aparecer 2 vezes, vértice de terreno, vértice de terreno. E detalhes, eu vou manter a mesma informação, então da feição 1. Ou poderia ser da feição 39, né? Feito isso, gente, eu vou dar um OK. Se eu clicar para selecionar aqui, perceba, ele vai me dar a parte mesclada já. Tipo de uso vai estar concatenado, tá vendo? Separado por uma vírgula. O tema, ele pegou aquele que eu configurei. O feed, ele incrementou um novo. Tudo bem? E para finalizar essa parte agora da digitalização avançada, deixa eu limpar a seleção aqui. Nós vamos fazer o quê? Mesclar atributos. Então vamos supor que eu tenha 2 feições aqui, mas que eu queira juntar os atributos dessas 2 feições, tá? Então o que eu faço? Eu clico aqui nessa opção, ó, é o último ícone. Mesclar atributos de feições selecionadas. Então, o que eu posso fazer? Ó, posso pedir para pular o atributo, colocar um valor manual, enfim. Ou colocar de uma das feições. Vou colocar da feição 40. Feição 40 é essa que está em vermelhinho aí, ó. E a 41 é a que ficou em vermelho agora. Limite de propriedade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar concatenar. Só para a gente ver o efeito. Tipo de uso, valor manual. E detalhes eu vou deixar pular atributo. Então vamos ver como é que fica aqui essa concatenação de registros, tá? Ele excedeu o máximo tamanho de campo ali. Não sei se funcionou, gente. Algumas coisas aqui ele deu certo, ó. Tá vendo? Ele colocou teste naquilo que eu coloquei para definir na mão, ó.
Entenderam essa função? Quer aproveitar para fazer alguma pergunta? Quando eu tenho interesse em pegar dois objetos e mesclar os atributos, eu uso essa função, tá? Olha só, vamos fazer um intervalo e depois do intervalo eu vou explicar a parte de cálculo de campos e aí a gente acaba encerrando a aula de hoje. Então, creio que depois do intervalo, com mais uma horinha, a gente consiga acabar a aula de hoje, tá bom? Ok. Então, a gente retorna às 15... Vamos fazer um intervalinho um pouquinho mais longo hoje, 15 e 20? Ok. Beleza. Valeu, gente. Então, até às 15h20 aí. Para a gravação, hein? Vou mandar parar a gravação aqui. Falou. Obrigado por lembrar, tá?